O mundo conhecia como Leonardo Vasconcelos, o bilionário enigmático, dono de uma das maiores corporações de tecnologia do planeta. Um homem cuja fortuna era medida não em números, mas em influência. Ele controlava conglomerados, moldava mercados e, em silêncio, ditava o destino de milhares de pessoas. Aos 43 anos, Leonardo vivia no topo. E ainda assim, dentro dele, algo parecia corroído, como uma fissura invisível na estrutura de um império perfeito. Leonardo era conhecido pela frieza. Suas decisões não vinham do coração, mas da lógica. E, ironicamente, foi o coração que o destruiu. Casado há 8 anos com Helena Duarte, uma ex-modelo transformada em filântropa, ele acreditava ter encontrado a única pessoa capaz de compreender seu mundo. Helena era a beleza que suavizava o aço em sua alma, a calmaria em meio ao ruído corporativo. Juntos eram o casal perfeito aos olhos da mídia. O poder e a graça, a mente e o coração, a fortuna e a compaixão. Mas o que o público via era apenas a superfície. Atrás das câmeras, o casamento começava a se desgastar. Helena, cada vez mais distante, passava meses viajando em projetos humanitários. Leonardo, absorto em negócios e reuniões, acreditava que aquele afastamento era apenas o preço do sucesso. Até o dia em que o acaso, ou talvez o destino, decidiu rasgar o véu das aparências. Tudo começou numa noite de tempestade. Leonardo trabalhava sozinho em seu escritório, revisando relatórios sigilosos, quando uma mensagem anônima apareceu em seu e-mail pessoal. Nem tudo que reluz é ouro. Procure no cofre da alma dela. A princípio ele pensou se tratar de uma brincadeira, mas a mensagem vinha acompanhada de uma foto. Helena em um restaurante luxuoso ao lado de um homem que Leonardo reconheceu de imediato. Ricardo Torres, seu braço direito e o homem em quem mais confiava dentro da empresa. A respiração de Leonardo travou. Ele sentiu o coração bater forte, o sangue ferver e o chão sob seus pés parecer derreter. Por alguns segundos, tentou racionalizar. Talvez fosse apenas um jantar de negócios, uma coincidência, mas algo dentro dele sussurrava o contrário. A partir daquele instante, o bilionário se transformou em algo que o dinheiro não podia conter. Um homem obcecado. Nos dias seguintes, Leonardo iniciou uma investigação silenciosa. Contratou detetives, invadiu e-mails, rastreou conversas criptografadas e, pouco a pouco, o véu da mentira começou a cair. O que ele descobriu não foi apenas uma traição amorosa, foi uma conspiração que ameaçava destruir tudo o que ele havia construído. Helena e Ricardo não apenas o traíam no amor, traíam-no nos negócios. Juntos haviam desviado milhões de dólares em contratos fraudulentos, escondendo rastros em paraísos fiscais, preparando uma fuga silenciosa para uma vida de luxo sob novas identidades. E no centro de tudo isso, uma ironia cruel. A mulher que ele mais amava e o homem em quem mais confiava haviam unido forças para arrancar-lhe o coração e o império. Naquela noite, diante das provas, Leonardo sentou-se sozinho no escritório, olhando para o reflexo da cidade através das janelas de vidro. Lá fora, as luzes piscavam como olhos vigilantes, e ele finalmente compreendeu. O verdadeiro inferno não está nas perdas materiais, mas nas decepções humanas. E ali, no silêncio de sua mansão, o bilionário começou a planejar algo que mudaria o curso de todos. Leonardo não dormiu naquela noite. As horas se arrastavam e o tic-tac do relógio parecia zombar de sua angústia. Ele, que sempre fora o arquiteto do próprio destino, agora se via vítima de uma farsa engenhosamente tecida por aqueles que mais amava. Mas o que diferenciava Leonardo de qualquer outro homem era simples. Ele não reagia com impulsividade, e sim com cálculo. A traição havia despertado dentro dele algo adormecido. Uma mente capaz de arquitetar vingança com a precisão de um cirurgião. Nos dias seguintes, Leonardo manteve as aparências. Cumprimentava Helena com um sorriso frio,
fingia interesse em seus projetos de caridade e participava de reuniões com Ricardo como se nada tivesse acontecido. Mas por trás daquela máscara, um plano estava sendo traçado com minúcia. Ele sabia que não bastava expor os dois. Ele queria que sentissem o peso de cada gota de confiança que destruíram. Primeiro, ele começou pelos detalhes. Fingindo um novo investimento, criou uma empresa de fachada em nome de terceiros. Uma armadilha financeira perfeita, projetada para atrair Helena e Ricardo. Por meio de contatos influentes, ele espalhou discretamente a notícia de que um fundo internacional buscava investidores para um projeto de criptomoedas bilionário. O tipo de negócio que atiçava a ganância de qualquer um. Enquanto isso, Leonardo observava Helena. Sua esposa parecia mais distante do que nunca, mas havia algo diferente nela. Uma expressão de culpa que tentava esconder sob o véu de sorrisos ensaiados. Ele a via se arrumar para reuniões beneficentes, trocando olhares com o reflexo no espelho como se pedisse perdão a si mesma. E em certos momentos, ele quase acreditava que ela ainda o amava. Mas bastava lembrar das fotos, das mensagens, dos relatórios secretos e o ódio voltava, impiedoso. Certa noite, Leonardo decidiu segui-la em silêncio. Um motorista de confiança o levou discretamente até um hotel afastado do centro. Lá, da janela do carro, ele viu Helena entrar em um quarto junto com Ricardo. O tempo pareceu parar. Cada gesto, cada riso abafado, cada olhar cúmplice entre os dois foi como uma lâmina cortando a carne de sua alma. Ele poderia ter entrado naquele quarto. Poderia ter explodido, confrontado, destruído. Mas não. O verdadeiro poder não está em reagir. Está em controlar. E Leonardo decidiu esperar. De volta à mansão, ele começou a recolher provas concretas, transferências ilegais, contratos falsos, contas fantasmas. Cada documento era uma peça de xadrez e ele já sabia o xeque-mate que estava por vir. Enquanto isso, Helena continuava sua vida de aparências, jantares, entrevistas, eventos sociais. Mas algo em seu olhar começou a mudar. O peso do segredo parecia começar a corroer sua confiança. Ricardo, por outro lado, mostrava-se cada vez mais arrogante. Acreditava que o bilionário estava cego, distraído e que em breve eles estariam livres, milionários e juntos. Mas Leonardo já havia preparado o palco para o grande ato final. Em uma reunião marcada para dali a 2 semanas, ele fingiria assinar um contrato internacional que transferiria parte de suas ações justamente para a empresa de fachada que Helena e Ricardo ajudariam a administrar. Naquela noite, diante do espelho, Leonardo olhou para si mesmo e murmurou: "Vocês me ensinaram que o amor é o mais perigoso dos investimentos. Agora verão o preço do risco." Do lado de fora, a tempestade rugia novamente. E dentro dele, algo já não era humano. Era puro cálculo, frio e silencioso. O sol nasceu pálido naquela manhã, como se até o céu pressentisse que algo obscuro estava prestes a acontecer. Leonardo Vasconcelos já não era o mesmo homem. O bilionário elegante, racional e calculista dera lugar a uma presença fria e enigmática. Seus olhos, antes cheios de ambição, agora refletiam o vazio de quem perdeu tudo, exceto a capacidade de destruir. Nos bastidores de sua corporação, ele movia as peças com maestria. Convocou reuniões, reestruturou departamentos e, com justificativas sutis, afastou Ricardo das decisões principais. Disse a todos que precisava diversificar a liderança, mas, na verdade, cada movimento era uma isca. Ricardo, cego pela arrogância, não percebeu que estava sendo lentamente isolado. Enquanto isso, a empresa de fachada, o falso fundo de investimentos, crescia silenciosamente.
Documentos, contas, relatórios e conferências online davam a ela uma aparência legítima. Leonardo sabia que o mundo dos negócios era movido por ganância e aparências, e usou isso com precisão cirúrgica. Helena, sem saber que era observada, foi a primeira a morder a isca. Um consultor misterioso, contratado por Leonardo, começou a se aproximar dela, oferecendo oportunidades tentadoras para ampliar seus projetos filantrópicos através do fundo. Em poucos dias, ela estava envolvida até o pescoço, acreditando estar diante de uma chance de ouro. Ricardo, por sua vez, foi o segundo a cair. Ele sempre quis provar que era mais do que o braço direito de Leonardo, queria ser o cérebro, e quando Helena lhe apresentou a oportunidade, ele não hesitou. Convenceu-se de que aquele investimento seria o passaporte para a liberdade. Leonardo observava tudo. Cada ligação, cada e-mail, cada reunião secreta. Ele sabia o momento exato em que o casal transferiu o primeiro montante de dinheiro. E sabia também quando fariam a segunda e a terceira. O jogo estava em andamento. Mas algo inesperado começou a surgir em meio ao caos. A dúvida. Leonardo, sozinho em seu escritório, passou a revisitar memórias antigas, os dias em que Helena o amava de verdade, os risos, as viagens, as noites de cumplicidade. E por um breve instante, ele hesitou. E se eu estiver errado? E se houver outra explicação? Pensou. Mas a lembrança das fotos, do hotel, dos relatórios e das mentiras o esmagou novamente. A vingança não era mais uma escolha. Era uma necessidade. O tempo correu até o grande dia, a reunião de assinatura. O ambiente estava carregado. Leonardo, sereno, recebeu Helena e Ricardo em sua cobertura corporativa. Lá, diante de uma mesa de vidro, os três sorriram para uma fotografia protocolar, a imagem perfeita do sucesso. Hoje começamos uma nova era, disse Leonardo com uma calma quase teatral. Os dois traidores assentiram, acreditando que em poucas horas estariam ainda mais ricos. As taças de champanhe tilintaram, o contrato foi apresentado. Helena tremia discretamente. Ricardo mantinha o olhar fixo no documento, disfarçando a ansiedade. Mas o que eles não sabiam é que cada linha daquele contrato era uma armadilha legal. Ao assinarem, transferiam para Leonardo todos os direitos sobre as contas e bens que haviam desviado. E pior, admitiam, sem perceber, sua participação em um esquema fraudulento. Leonardo observava os dois assinando e por dentro sentia o coração acelerar. Aquele momento era a concretização do seu plano, o ponto sem retorno. Quando a última assinatura foi feita, ele sorriu, um sorriso gelado, quase imperceptível. Parabéns, vocês acabaram de vender a própria alma. Helena o olhou confusa, e Ricardo tentou rir, mas algo no tom deles fez o sangue dos dois gelar. Leonardo se levantou, caminhou até a janela e completou. O inferno começa quando a máscara cai, e naquele instante, tudo começou a desmoronar. O silêncio que se seguiu àquelas palavras foi quase insuportável. Helena e Ricardo se entreolharam, buscando respostas nos olhos um do outro. Mas o olhar de Leonardo os mantinha presos, como se o ar tivesse se tornado mais pesado. Em segundos, a tranquilidade do ambiente corporativo foi substituída por uma tensão palpável, quase sufocante. Leonardo caminhou até o bar da sala, serviu-se de uma dose de uísque e observou calmamente o reflexo dos dois traidores no vidro. Lá fora, o céu escurecia, e dentro daquela cobertura, a verdade se preparava para nascer como uma tempestade inevitável. Vocês achavam que eu nunca descobriria, não é? Disse ele sem levantar a voz. Todo esse tempo, achando que podiam brincar com a mente de quem construiu o império em que vocês rastejam. Helena tentou falar, mas a voz falhou. Ricardo, sempre arrogante, deu um passo à frente. Leonardo, você está entendendo tudo errado. Isso é um mal-entendido. Mas antes que pudesse terminar,
Leonardo jogou uma pilha de documentos sobre a mesa. Extratos bancários, cópias de contratos falsificados, e-mails, fotos, registros de chamadas, provas incontestáveis. Mal entendido, interrompeu Leonardo. Vocês roubaram de mim, me traíram, destruíram o que havia de mais puro neste mundo, a confiança. Helena começou a chorar. Tentou se aproximar, tocar-lhe o braço, mas Leonardo recuou. O olhar dele era vazio, sem ódio, sem piedade. O olhar de um homem que já havia ultrapassado a fronteira da dor. Eu podia entregar vocês à polícia agora mesmo, mas a prisão seria misericórdia demais. Ricardo tentou se recompor. Você não tem provas legais para... Mas Leonardo sorriu, um sorriso tão frio que fez Ricardo parar de falar. Assinaram tudo, Ricardo. Cada linha. O contrato que vocês acharam que lhes daria poder é, na verdade, sua confissão formal de fraude. Tenho advogados e juízes prontos para agir quando eu mandar. Vocês não têm mais nada, nem dinheiro, nem reputação. E em breve, nem nome. Helena desabou em lágrimas, ajoelhando-se, implorando por perdão. Mas ele apenas observava. Pela primeira vez, não sentia prazer, nem vingança. Apenas um vazio profundo. Eu te amei, Helena. Mais do que tudo. E você me matou, enquanto sorria. O som da chuva começou a bater nas janelas, como aplausos distantes de um público invisível. Ricardo, furioso e desesperado, tentou partir para cima dele, mas 2 seguranças entraram na sala implacáveis. Leonardo não precisou levantar um dedo. Apenas observou, enquanto o homem que antes era seu aliado era arrastado para fora, gritando, impotente. Helena permaneceu ali, caída no chão, tremendo. Leonardo se aproximou devagar e deixou sobre a mesa uma pasta. Dentro está tudo o que você precisa para recomeçar do nada. Uma casa modesta, uma conta simples. Se quiser viver, use isso. Se quiser se destruir, volte para ele. A escolha é sua. Ela levantou o rosto com os olhos marejados. Você ainda me ama? Sussurrou. Leonardo demorou a responder. A voz saiu baixa, cortante. Amo, mas o amor que sobrevive à traição não é amor. É apenas um fantasma. Saiu da sala deixando-a sozinha. O som dos saltos ecoou pelos corredores enquanto a chuva se intensificava lá fora. Helena ficou imóvel, cercada pelos fragmentos da vida que havia perdido. Dias depois, os jornais noticiaram o colapso financeiro de Ricardo Torres, acusado de fraude e lavagem de dinheiro. Seu nome foi apagado do mercado. Helena desapareceu do radar público, vivendo nas sombras do anonimato. Leonardo, por sua vez, continuou comandando o império, mas algo dentro dele havia morrido. Dormia pouco, falava menos, e seus olhos, outrora cheios de poder, agora refletiam apenas cansaço. Ele venceu, mas a vitória tinha gosto de cinzas. O pior castigo para quem trai, murmurou certa vez, olhando o horizonte. É sobreviver ao que destruiu. E assim, o homem que tinha tudo passou a ter apenas silêncio. Meses se passaram desde o dia em que Leonardo executou seu plano. O Império Vasconcelos prosperava como nunca. As ações subiram. A mídia o celebrava como o homem de ferro do mercado financeiro, símbolo de resiliência e inteligência inabalável. Mas atrás das manchetes, a verdade era outra. Leonardo havia se tornado prisioneiro do próprio sucesso. Todas as noites, ele caminhava sozinho pelos corredores da mansão, um labirinto de mármore e silêncio. O som dos próprios passos ecoava como se zombasse dele. Os retratos nas paredes mostravam momentos de glória, mas também lembravam o que ele havia perdido. Às vezes, parava diante de uma fotografia antiga.
Ele e Helena sorrindo à beira de um lago, antes de qualquer traição, antes de qualquer sombra. Havia um detalhe que ele nunca confessou a ninguém. Ainda sonhava com ela. Em alguns sonhos, Helena voltava arrependida, pedindo perdão. Em outros, apenas o observava de longe, sem dizer uma palavra. E quando ele acordava, percebia que o vazio dentro de si era mais profundo do que qualquer vingança poderia preencher. Certa manhã, ao chegar à sede da empresa, encontrou sobre sua mesa um envelope sem remetente. Dentro havia apenas uma carta escrita à mão, com a caligrafia delicada que ele reconheceria em qualquer lugar. Era de Helena. Leonardo, não escrevo para pedir perdão. Já compreendi que o que perdi não foi seu dinheiro, mas o direito de existir no seu mundo. Fui tola. Acreditei que poderia fugir da dor me afogando na ambição. Hoje vivo em silêncio e talvez esse seja o meu castigo. Mas há uma coisa que você precisa saber. Quando te traí, parte de mim também morreu. Espero que um dia você encontre paz, mesmo que eu nunca encontre a minha. Helena. Leonardo leu a carta várias vezes. As palavras ardiam como fogo, mas ao mesmo tempo traziam uma melancolia quase doce. Ele aguardou na gaveta de seu escritório, sem jamais responder. Naquela noite, decidiu visitar o antigo chalé do casal, uma propriedade esquecida nas montanhas. O lugar estava coberto de poeira, mas ainda guardava o aroma do passado. Lá, diante da lareira apagada, Leonardo abriu uma garrafa de vinho e ficou observando as chamas que nasciam. Enquanto o fogo crepitava, ele compreendeu algo. Não havia vencido. Havia apenas sobrevivido. A traição não o destruíra. O que o destruíra fora o amor que ele continuava sentindo, mesmo depois de tudo. A vingança me libertou da mentira, mas também me prendeu à solidão. E naquela solidão, ele entendeu a verdade que tanto evitara. O poder pode comprar o mundo, mas jamais reconstrói o coração. Anos depois, Leonardo Vasconcelos desapareceu da vida pública. Vendeu parte de suas empresas, doou fortunas para fundações anônimas e passou a viver de forma discreta. Alguns diziam que havia enlouquecido, outros que buscava redenção. Mas a verdade era mais simples. Ele apenas cansou. Cansou da mentira disfarçada de luxo, do sorriso falso dos que o cercavam e, principalmente, cansou de si mesmo. A cada amanhecer, olhava-se no espelho e via não o bilionário temido, mas o homem quebrado que o sucesso não conseguiu curar. Certa vez, um antigo funcionário o encontrou em uma pequena vila litorânea. Leonardo vivia em uma casa modesta, escrevendo memórias. Quando perguntado por que abandonara tudo, ele respondeu com um sorriso leve, porém triste. Quando você tem tudo, descobre que o tudo é exatamente o que te impede de ser livre. E foi ali, longe das câmeras e das cifras, que o bilionário finalmente encontrou algo próximo da paz. Plantava flores, lia livros, e às vezes olhava o horizonte como se conversasse com alguém invisível, talvez Helena, talvez consigo mesmo. Em seu último diário, encontrado após sua morte, havia um trecho sublinhado. O amor é o único investimento que nunca se garante. Ele pode render felicidade ou ruína, mas é sempre o mais arriscado. Eu perdi tudo porque amei sem cautela, e venci tudo porque aprendi que o perdão vale mais que qualquer fortuna. Essa foi sua herança moral, uma lição sobre poder, perda e humanidade. Leonardo Vasconcelos deixou o mundo sem riquezas visíveis, mas com uma sabedoria que poucos compreendem, a de que o coração, mesmo partido, é a única parte do ser humano que realmente enriquece quando sofre. O império que ele construiu continuou a existir, comandado por outros, mas o nome Leonardo Vasconcelos se tornou uma lenda silenciosa, símbolo de genialidade e tragédia. E nas entrelinhas da história ficou o eco de uma reflexão eterna.
Trair é fácil. Ser traído é devastador. Mas perdoar é para poucos. Porque no fim, o bilionário que descobriu a traição não perdeu o império, perdeu o amor. E essa foi a ruína mais cara de todas. A história de Leonardo é o espelho da alma humana. Todos nós, em algum momento, confiamos demais, amamos demais e pagamos caro por isso. Mas a dor não é o fim, é o preço da consciência. A traição revela quem é o outro, mas também revela quem somos nós. O verdadeiro poder não está em dominar, mas sim em entender. E às vezes, entender dói mais do que perder. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.